De um lado, um CRB que vem com 100% de aproveitamento como mandante na Série B, mas vem também com 3 jogos sem conseguir vencer na temporada. Tem do outro lado o fator de um Cuiabá dentro do G4 da competição, com um trabalho do Guto muito sólido, com nomes como Pedrinho, com Derek Lacerda, apesar da baixa do Denilson, tem um Lucas Mineiro no meio de campo, tem um Max no meio de campo. O que dá pra gente esperar desse confronto, um dos jogos que finaliza a 6ª rodada da Série B? Vou trazer prováveis escalações pra gente dar uma avaliada nome a nome dos dois grupos, também trazer um pouco do momento das duas equipes e informações relacionadas à transmissão, onde você vai poder acompanhar a essa partida com imagem. Antes de dar sequência no vídeo, vou pedir o seu like, vou pedir também a sua inscrição. Todo dia tem Série B disponível aqui para vocês, ou com um pré-jogo, ou com alguma avaliação um pouco mais geral da rodada, tanto de pré como de pós. Fique à vontade para dar uma passeada aqui no canal, fique à vontade também para deixar o seu placar, o que você espera para esse jogo, quem você acredita que são os grandes personagens dessa partida. Falando primeiro sobre o momento das duas equipes, momentos diferentes, assim. Se tem, apesar de equipes que estão ali numa mesma faixa de tabela, se tem equipes com pontos positivos diferentes. Se tem do lado da equipe da casa, o fator casa como um fator muito importante. Na Série B, foi um CRB que conseguiu 2 vitórias em 2 jogos, teve o confronto contra a Chapecoense na estreia, na oportunidade uma Chapecoense que vinha da final do Campeonato Catarinense, o CRB consegue uma vitória, e o outro jogo dentro de casa contra o Volta Redonda, e o CRB consegue vencer também. Até a 3ª rodada, aliás, era um CRB com 100% de aproveitamento, venceu também o Atlético jogando em Belo Horizonte. Só que um dos grandes questionamentos sobre esse desempenho do CRB e sobre o bom aproveitamento inicial era: até que ponto se tem um trabalho positivo, um início de trabalho que dá pra gente trazer muitos elogios e muitas expectativas sobre o Barroca, ou se era um início de trabalho com resultados a partir de equipes de uma prateleira média-baixa da tabela. E aí houve um impacto da derrota contra o Atlético Paranaense, onde o CRB conseguiu ser competitivo, levar alguma dificuldade para a equipe do Barbieri naquele momento, mas foi um CRB que agrediu muito pouco. E aí depois o CRB tem um empate fora de casa contra o Paysandu, em um jogo que talvez o CRB tivesse muito mais com a cabeça na Copa do Brasil do que propriamente na Série B. E aí vem o jogo da Copa do Brasil em que o CRB quase vence. O CRB teve uma oportunidade claríssima de vencer o jogo na Vila, teve um pênalti praticamente no último lance de jogo para conseguir a virada e termina empatando, que não deixou de ser um bom resultado. Mas, em teoria, se tem um CRB que vem em uma sequência de 3 jogos sem vencer, apesar de 2 desses 3 serem resultados minimamente bons. Tem alguns destaques, como é o caso do Breno Herculano, que chegou sob uma baixa expectativa para substituir o Anselmo Ramon na negociação com o Goiás. Tem o Baggio, que chegou muito bem estreando com gol. Tem o Thiaguinho, que vem minimamente conseguindo desempenhar bem. O meio de campo em que GG e Danielzinho vão tentando se encontrar, vão ganhando sequência juntos. Enfim, mas é um CRB que tem problema para esse jogo. Eu vou destacar nas prováveis escalações. Do outro lado, se tem um Cuiabá, quando a gente avalia o retrato do Cuiabá, e o principal ponto que eu quero destacar aqui entre essas duas equipes é: quando o Cuiabá teve um adversário na Série B de uma prateleira média alta, o Cuiabá conseguiu ter um resultado melhor. O maior retrato disso foi o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, na Arena Pantanal. O Cuiabá sai atrás do placar e consegue uma virada. Uma virada que, se a gente avalia o jogo em si, teve muito ponto de um Cuiabá que apresentou um poder de recuperação, mas um jogo em que também o Atlético teve baixas individuais e um Cuiabá que venceu muito a partir de erros individuais do adversário. Mas não dá pra gente não destacar essa vitória do Cuiabá. Naquele momento era a primeira derrota do Atlético Paranaense na competição. Então tem esse ponto de observação de um Cuiabá que quebrou. Acredito que naquele momento era o 100% do Atlético do Furacão no campeonato.
Tem outros pontos também para a gente destacar. Olhando para resultados, talvez não. Acho que o empate contra o Atlético Goianiense do Antônio Ascioli é um outro resultado que a gente pode destacar. O último jogo da equipe do Cuiabá foi contra uma Ferroviária, e uma Ferroviária que em alguns momentos conseguiu ser superior ao Cuiabá jogando na Arena Pantanal. Mas bora começar falando sobre os nomes, porque a gente tem pontos de destaque e de desfalques para os dois lados. Começando aqui com a equipe do CRB, o que dá para a gente traçar de uma provável escalação do CRB. Começando com o gol, não tem nenhuma dúvida quanto ao Matheus Albino no gol. É o goleiro titular absoluto da equipe regatiana. É um dos bons goleiros da Série B e na Copa do Brasil teve uma grande atuação contra o Santos, salvando mais uma vez em muitos momentos o CRB no jogo. Na lateral direita, e aí vem o ponto do Everton, porque o Rainer, que é o titular e que não pôde jogar contra o Santos na Copa do Brasil por conta do contrato, né, um jogador que pertence ao Santos, o Rainer ele cumpre suspensão nessa rodada contra a equipe do Cuiabá. E aí a gente segue para a linha de zaga com o Henry e com a figura do Segovia. Para a lateral esquerda tem o experiente Matheus Ribeiro, ex-Santos, ex-Vasco. No meio de campo tem o Meritão. E para a torcida do Cuiabá, Meritão é o homem com a maior característica de marcação nesse meio de campo do CRB, que já teve também uma figura do Caliel como o outro homem de meio de campo, Natan Melo também como outro homem de poder de marcação, mas hoje se tem o Meritão como o volante e dois outros meias de articulação, de criação. Um deles é o GG, que teve até uma especulação de negociação com o Remo, ficou no CRB e é um ponto alto do CRB. E o outro é o nome do Danielzinho. O GG é uma figura muito conhecida em Série B, né? Então teve uma passagem de destaque pelo Londrina, uma passagem de destaque pelo Vitória, e no CRB também acredito que é o terceiro ano dele com a equipe alagoana. E aqui se tem o fator do Danielzinho. Então se tem aqui dois camisas 10, né? Na prática, dois homens de criação. Seguindo aqui, tem o Thiaguinho como uma figura de aceleração e o Baggio também como uma figura de aceleração e definição. Os dois trocam de lado, tá? Então não é difícil a gente ver essa troca de posição. E aqui na figura do 9 tem o Breno Herculano, que chegou sobre muita desconfiança, até porque ele chegou para substituir um dos grandes 9s de peso do CRB, da história do CRB e da Série B também, mas é um Herculano que vem conseguindo minimamente agradar. Já marcou na Copa do Brasil contra o Santos na Vila, marcou na Série B também, então tem esse ponto aqui de destaque para a figura do 9. Se tecnicamente ele entrega um pouco menos do que o Anselmo Ramon, olhando para o fator intensidade, para o fator mobilidade, ele não tem a mesma experiência, não tem o mesmo poder de chegar aqui no meio de campo e ajudar a construção, mas na função do 9 vem cumprindo minimamente bem o trabalho dele. A gente olha para o Cuiabá e tem um Pazinato no gol, que vem tendo uma boa Série B, mas trazendo um cara a cara aqui entre Pazinato e Albino. Apesar de o Pazinato ir muito bem nesse início, eu considero o Albino como um goleiro um pouco mais seguro, mas não deixa de ser um bom goleiro a figura aqui do Pazinato. E aqui os destaques principais que eu entendo da equipe do Cuiabá. Mateuzinho. Então se tem Mateuzinho e Sander como dois bons nomes, que são dois dos melhores laterais da Série B. Então se tem aqui, e aí fazendo minimamente esse cara a cara também, tanto o Sander como o Mateuzinho ganham dos laterais do CRB facilmente. Dupla de zagas, tem a figura do Alan Empereur, também com uma figura de muita experiência, de boa leitura defensiva, de explosão. E o outro zagueiro tende a ser o Natan. Lucas Mineiro, e assim, eu vejo como um dos grandes volantes da Série B. Eu tô adiando o ponto de fazer uma seleção da Série B, mas quando eu fizer a seleção da Série B, o Lucas Mineiro com certeza vai estar nela. E provavelmente entre os titulares. O cara que gera uma saída de 3, quando ele tem mais liberdade, ele também pisa bem no campo de ataque. Então, olho aqui na figura do Lucas Mineiro. Tem a figura do Max.
E não conta com o Denilson, que seria um outro destaque aqui do Cuiabá na articulação. Então, não contando com o Denilson, deve ter a figura do Patrick De Luca. Seguindo aqui para a linha de frente, tem o Pedrinho, ex-São Paulo, ex-Santos e América, e Atlético Paranaense também. O Atlético não deixou saudade, mas marcou contra o Atlético nessa Série B, fazendo valer a lei do ex. Então, muita aceleração aqui pelo lado esquerdo. Pelo lado direito tem o Juan Christian. E aqui no comando do ataque tem a figura do Derek Lacerda. Eu já fiz essa observação em outros vídeos do Cuiabá. E eu falei que o Derek Lacerda funciona melhor no lado do ataque. É uma opinião minha. Mas o que pode acontecer? O Edu tá voltando. Então o Edu, acho muito difícil no início do jogo isso acontecer. Mas o Edu, no segundo tempo, pode ser o 9 e o Derek Lacerda vir para o lado direito. Isso já aconteceu nessa Série B. E o Derek cresceu demais com esse movimento. Né? E o Edu, ele conhece um pouco mais a área, o ponto do 9, ele consegue construir um pouco melhor nesse sentido da 9, do posicionamento do centroavante. Falando sobre transmissão, onde esse jogo vai ser transmitido, antes de falar sobre isso, vou pedir aqui a sua inscrição, vou pedir também novamente o seu like, o seu placar, o que você está esperando para esse jogo, o que você está aguardando para esse confronto. Fique à vontade para dar uma volta aqui no canal, também acompanhar outros conteúdos. Tem uma avaliação também sobre a demissão do Barbieri, o ponto do jogador do América que foi preso após o jogo desse domingo, né, o Miguelito, boliviano, que pertence ao Santos e foi preso nesse domingo. Mas falando sobre transmissão, onde esse jogo vai ser transmitido, tanto pelo grupo Disney, também vai ser transmitido de acordo com a tabela da CBF pelo Kawai. Então também vai ser transmitido de forma gratuita pelo aplicativo. Vou ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like, deixa a sua inscrição também, deixa o seu placar para o jogo. Até a próxima.